com vocês? Como estão? Hoje novamente nós continuaremos na verdade o conteúdo. Começamos com Abraão e hoje nós iremos adentrar na história de Isaac e iremos realizar uma comparação entre o namoro, noivado e casamento antigo e namoro, noivado e casamento atual. Qual a diferença das famílias do Antigo Testamento e as famílias do século 21? Tudo bem? Então, essa história de Isaac e Rebeca se encontra no capítulo 24 de Gênesis. Você irá realizar essa leitura com calma e depois você continuará comigo aqui no vídeo, tá bom? Antes de nós adentrarmos na diferença entre eles, vamos entender como funcionou o casamento de Isaac com Rebeca. Nós sabemos que Isaac foi o filho da promessa. Então ele já nasceu quando Abraão e Sara eram idosos. O tempo passou, esse menino cresceu e chegou à idade de se casar. Mas e então, como encontrar uma esposa para Isaac? Eles tinham todo um ritual. As pessoas em que eles se casavam tinham que ser da mesma linha de pensamento, do mesmo grupo, do mesma regra de lei. E nesse caso, eles deveriam seguir a linhagem abraâmica, ou seja, eles tinham que ter uma religião, seguir as leis de Moisés. E então, Abraão pega o seu servo que trabalhava com ele, pede para ele colocar a mão debaixo da coxa dele e realizar um juramento, dizendo que não era para ele buscar uma mulher entre as filhas dos cananeus, ou seja, que não mulheres que não criam em um único Deus, em uma única doutrina, mas criam em vários deuses, mas que era para ele ir em busca a terra dele, do povo dele, da parentela dele, e buscar uma mulher para o seu filho Isaac. O servo ficou muito preocupado. Então, ele fez o juramento, mas ficou ocioso. E agora, o que eu farei? Então, ele realizou uma oração para Deus e disse para que Deus fez um voto para Deus, dizendo assim, que a donzela que der para ele de beber água no cântaro e também der de beber água para os 10 camelos que ele levou junto, que seja essa a escolhida para que fosse a esposa de Isaac. Então ele foi, e antes que ele acabasse de realizar a oração, aconteceu como ele tinha pedido. Apareceu Rebeca, que ela havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, então era parente. E ela estava com um cântaro no seu ombro. E aqui fala que ela era uma donzela muito famosa à vista e virgem, a quem varão não havia conhecido. Então o que ela fez? Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro de água e subiu. Aí quando ela estava saindo para ir embora, o servo correu ao encontro dela e disse: olha, deixa-me beber um pouco dessa água que está no teu cântaro. Aí ela disse: sim, com certeza, bebe, meu senhor. E aí vai o que ele fez, o juramento para com Deus. Quando ele falou: Deus, a moça tem que também dar de beber aos meus camelos. Foram 10. É muito camelo para beber, para dar água para beber, era muito. Então, ela: bebe, meu senhor. E ela se apressou, abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E disse, acabando o servo de beber, ela disse: tirarei também a água para os teus camelos até que acabem de beber. E assim aconteceu. Ela deu de beber a todos os camelos. Então ele ficou admirado e viu que o juramento que ele tinha acabado de realizar com Deus fora cumprido. Então ele pegou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro e disse: de quem és, filhas? Aí ele: olha,
eu sou da casa de Petuel, filho de Milca. Aí ele pensou, nossa, que bênção. Ele se inclinou, aquele varão, naquele momento, e adorou o Senhor. E ainda diz, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. Então ele entrou, viu a pulseira, ele contou toda a história, o processo que ele fez com Deus. Então Labão faz a pergunta para Rebeca, Rebeca, fica no seu consentimento, porque Labão queria que ele ficasse lá por mais um tempo, né? Mas ele precisava partir, ele precisava levar Rebeca. Então Labão faz a pergunta, ela vai decidir se ela irá querer ir com este servo ou não. A promessa estava ali, né? O servo já tinha certeza que ela seria a pessoa certa escolhida por ele. Mas e agora? Será que ela deveria ir ou não? Mas então, eles realizam a pergunta para ela e diz, olha, você irá com este homem? Você quer ir com ele? Aí então ela responde, irei. Rapidamente, não duvidou do que estava no seu coração. E o bonito foi o encontro deles, que Isaac, o futuro esposo de Rebeca, estava no campo trabalhando, quando de longe ele levantou os olhos e olhou e viu que estava vindo camelos. E Rebeca também, de longe, levantou os olhos e viu a Isaac. Eles se encontraram nos olhares de longe. Então ela desceu do camelo rapidamente e perguntou ao servo, toda eufórica, né? Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então o que ela fez? Ela pegou o véu, que naquela época tinha que se cobrir, nós vamos estudar essa história, essa parte, né? Como que ocorria. Ela pegou o véu e se cobriu. Então, quando eles se aproximaram, o servo contou a Isaac todas as coisas que ele fizera, todos os votos que ele realizou, o voto, né? Então, Isaac apressadamente trouxe ela para a tenda de sua mãe, que se chamava Sara, e tomou a Rebeca, e ela lhe foi por mulher, e amou-a. Olha, aqui um encontro de primeira, sem eles se conhecerem, mas eles sabiam que eram um para o outro. Aqui no Antigo Testamento funcionava assim. Então, vamos entender melhor como que funcionava, como que um servo foi atrás de uma mulher, graças a Deus que Deus escolheu a pessoa certa, que eles se amaram, realmente aprenderam a amar um ao outro depois de casados. E era assim o que acontecia, né? Agora nós iremos estudar sobre a família, o pai, os ritos de passagem, o nascimento, a circuncisão, o nome que era dado, a entrada na idade adulta e os casamentos arranjados no noivado, tá bom? Vamos entender melhor como é que funciona tudo isso. As unidades familiares do Ocidente, por exemplo, do século XXI, elas são chamadas de nucleares. Por quê? Porque elas são pequenas, né? Algumas famílias é composta apenas de pai, mãe e 1 ou 2 filhos no máximo. Já as famílias no Antigo Testamento, elas já eram famílias extensas, famílias grandes. Já eram famílias que moravam tios, primos, servos. Então a gente poderia chamar de famílias extensas. O chefe da família sempre era o pai. Já o chefe de um grupo era chamado de chefe. Abraão, por exemplo, e seus herdeiros eram cheques, porque eles conseguiram em uma única ocasião reunir cerca de 318 guerreiros que foram nascidos na sua própria casa. O pai, como eu já falei, a família era governada por ele. Ele tinha autoridade sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os netos e sobre todos os servos daquela casa. O que acontecia? Mas e quando o pai morria? Quando o pai morria, a sucessão ela passava normalmente para o filho mais velho.
Já Isaac foi um caso especial, né? Porque nasceu Ismael antes de Isaac. Só que segundo a lei familiar praticada nos dias de Abraão, era possível um homem ter um filho de uma segunda mulher. Lá ocorria a poligamia, né? Ismael nasceu de Abraão e Agar, desse modo, porém se qualquer filho nascesse subsequentemente da primeira mulher, esse filho, no caso Isaac, se tornava o chefe da família. Ou seja, Abraão primeiro teve Ismael, só que ele também tinha outra esposa que era Sara, e dessa Sara ele teve o primeiro filho que foi Isaac. Então, Abraão podia escolher Isaac como chefe da família. Aí, e o caso das mulheres, o que acontecia? O papel das mulheres sempre pareceu ser de submissão ao homem. O que acontecia? Ela se mantinha fora da vista quando havia visitantes, ela servia primeiro aos homens da família, antes de sentar-se à mesa, ia buscar água, costurava e cozinhava para a família e andava a pé enquanto os homens montavam. O papel tradicional não significava que a mulher não fosse amada ou desrespeitada ou cumprir o seu papel, pelo contrário. Ela só ela podia ter filhos e esse aspecto era tão importante que se fosse infiel ao marido e à família, o castigo era a pena de morte. Então as mulheres não podiam trair. Se elas traíssem seus esposos, elas eram mortas naquela época. E como ocorria os ritos de passagem? Existem 4 ocasiões que marcavam o progresso daquela família. O primeiro era o nascimento, depois maturidade, depois casamento e por último morte. Como ocorriam os filhos? Visto que os pais acreditavam que continuavam vivendo nos filhos, estes eram considerados uma grande bênção. Quanto mais filhos a pessoa podia ter, tanto melhor ela era. E se fossem filhos homens? Quando a mulher não podia ter filhos, ela era considerada como uma maldição de Deus, porque significava que praticamente ocorreria a extinção daquela família. Os homens permaneciam na família e aumentavam assim o tamanho e riqueza com esposas e mais filhos. As meninas, por outro lado, só eram valiosas pelo trabalho que faziam enquanto jovens e pelo dote que seria pago como uma forma de compensação quando elas se mudavam para outra família. Então elas só tinham 2 valores. O primeiro é o trabalho delas durante a juventude e o segundo é o quanto de riqueza que elas iriam adquirir depois que casassem. Então, a pessoa que elas fossem casar tinha que ser uma pessoa que tivesse muito dinheiro. E isso nem sempre, não era escolhida por elas. Quem escolhia era o chefe da casa, o chefe da família. Ou seja, o pai é quem preparava o esposo para a moça. Como vocês observaram aqui a história de Isaac e Rebeca, né? O nascimento. A mulher grávida não devia tomar banho quente para evitar o aborto. E também não podia comer certas coisas. Por exemplo, ela não podia comer vegetais verdes, comida salgada e gordura, para não prejudicar o feto. A mãe judia pensava que os membros do filho cresceriam retos e firmes se fossem presos com tiras apertadas aos lados do corpo com o que chamavam de faixas. Essas eram bandagens de 100 a 120 milímetros de largura e 5 ou 6 metros de comprimento. Então eles tinham todo um ritual para quando ocorresse o nascimento. Aí o nome, como que seria? O ato de dar o nome à criança acompanhava geralmente o da circuncisão. O nome para eles era tão importante que o nome dos pais muitas vezes mudavam. Por exemplo, Noemi, na história de Ruth, o nome dela era um nome que significava bênção. Mas ela falou, depois que seu esposo morreu e seus filhos morreram também, ela disse, não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, pois eu me tornei uma pessoa muito amarga. Naquela época o nome significava muita coisa. Por exemplo, Sara também, a mãe de Isaac. Sara, o seu nome inicial era princesa, mas ela depois passou a ser chamada de Sarai. Primeiro nome,
Corrigindo. Primeiro era Sarai, que significava princesa, e passou a ser chamada de Sara, que ela disse: o Senhor me deu riso. Então, os nomes significavam muito naquela época. E como acontecia quando eles realizavam a entrada na idade adulta? O menino judeu ele era reconhecido como entrando na idade adulta aos 13 anos de idade. Olha só, 13 anos de idade ele já era considerado uma pessoa adulta. Mas não se sabe quando essa prática começou. Na época do Novo Testamento, o menino de 13 anos se tornava um filho da lei. Por exemplo, Jesus, quando ele, aos 12 anos, ele estava lá no templo, né? Foi a última vez que Jesus foi lá e já estava conversando com os doutores. Então, a idade adulta, eles entravam aos 13 anos. E os casamentos como ocorria? Os jovens geralmente não decidiam com quem iam se casar. Era casar primeiro e depois aprender a amar a pessoa. Embora houvesse, portanto, mais vontade do que romance, já vem uma comparação nos dias de hoje. Nos dias de hoje, tem que primeiro amar para depois casar, né? E o romance vem antes do casamento. Então, já é contrário dos tempos antigos. Mudou muito, né? E outro, os jovens hoje decidem quem eles querem casar. Naquela época, quem decidia eram os pais. Isaú teve problemas para se casar contra o desejo dos pais. Por exemplo, ele casar com o pessoal da sua linhagem, mas não, ele casou com outros e ocorreu esses problemas. A prática dos casamentos arranjados não significa que os pais não consideravam os sentimentos dos filhos ou que o amor não acontecia algumas vezes antes do casamento. Um amigo do esposo que lhe assiste negociava a favor do noivo em perspectiva e seu pai como um representante do pai da noiva. Arranjos tinham de ser feitos para a compensação do trabalho a ser paga à família da mulher e para um dote ao pai da noiva. Então eles tinham que arranjar arranjos e eles tinham também que preparar um dote. E nos dias de hoje não ocorre isso, né? O pai não precisa realizar um dote para poder entregar a filha em casamento. Ele pode, por exemplo, geralmente os pais da noiva que organiza a festa, mas nem sempre. Os pais do noivo também podem ajudar, não é uma regra, né? Segue quem quiser. Ele podia usar os juros do dote, mas não podia gastá-lo, porque devia ser guardado para a mulher no caso dela vir a enviuvar ou divorciar-se. Tornou-se costume que parte do dote fosse colocado na cobertura da cabeça da mulher, formando um círculo de moedas presas a ela. Os casamentos eles eram arranjados, se possível, com membros da mesma parentela, que foi o que aconteceu com Isaac e Rebeca, né? Abraão enviou o servo para encontrar uma noiva para Isaac entre o seu próprio povo. E o noivado, como é que acontecia? Uma vez feito o arranjo para o casamento, havia um noivado mais exigente do que os noivados na sociedade contemporânea. O homem assim comprometido com uma mulher, embora não estivesse ainda casado, ficava isento do serviço militar. Se uma moça noiva fosse estrupada por outro homem, ela não podia tornar-se esposa dele, como seria normalmente o caso. Ou seja, essa moça não podia mais se casar com ele se ela fosse estrupada antes de casar. Olha, Maria e José. Maria engravidou. Se o povo daquela época descobrisse que ela estava grávida, eles podiam muito bem não querer mais o casamento entre eles. Mas José decidiu esconder, sabendo que aquilo ali não era normal, mas vinha do Espírito Santo. Nos dias de hoje não, né? Nos dias de hoje, se ocorrer um estupro, ou se a moça perder antes do casamento, não irá prejudicar, segundo a fé que ela exerce, né? Segundo uma linha de pensamentos. Hoje, a regra já não é mais a mesma como era do Antigo Testamento. As palavras formais do noivado eram provavelmente agitas por Saul quando Mical e Davi se comprometeram para casar-se. O compromisso do noivado só podia ser dissolvido por uma transação legal. E a base para o tal
cancelamento era o adultério. O noivado durava cerca de 12 meses, durante os quais a casa era preparada pelo noivo e o enxoval preparado pela noiva. Então, eles se preparavam cerca de 1 ano para realizar o casamento. E esse casamento, ele durava cerca de 7 dias. 7 dias. Eles preparavam todo o ambiente, a noiva era adornada como uma rainha, depois ela era banhada, ela tinha os cabelos trançados, com todas as pedras preciosas que a família possuía ou podia tomar emprestado. O noivo também se vestia com elegância e se adornava com joias, sendo acompanhado pelo amigo do noivo. Os trajes das núpcias eram tão importantes que se tornavam inesquecíveis. Não? A noiva e o noivo pareciam e agiam como rei e rainha. Outro elemento importante do casamento era a procissão no fim do dia. O noivo saía de sua casa para buscar a noiva na casa dos pais delas. Nesse ponto, a noiva usava um véu. Hoje, o noivo espera a noiva no altar, né? E quem leva a noiva para a igreja é o pai. Naquela época era o contrário. O noivo ia pegar a noiva na casa dela, só que ela tinha que ficar com o véu coberto para que ele não pudesse ver o rosto dela. Em algum ponto, o véu era retirado e colocado no ombro do noivo. E feita a seguinte declaração: o governo estará sobre os seus ombros. Então, eles tiravam o véu do rosto da noiva e colocavam no ombro do noivo. A procissão deixava, então, a casa da noiva e seguia para o novo lar do casal. E a estrada escura era iluminada por lâmpadas e óleo carregadas pelos convidados. Era todo um processo para que o casamento ocorresse. E a festa de casamento naquela época durava cerca de 7 dias. Hoje é um dia só, né? Que realiza a festa de casamento e pronto, acabou. Então, vocês observaram como há essa diferença entre o tempo antigo e o de hoje? Antigo não existia namoro. A moça, quando fosse escolhida, ela já tinha que se casar. Ela ficava 1 ano se preparando para o casamento, sem conhecer o noivo. Raras vezes se conhecia, né? Mas iam se conhecer depois de casados e aprender a amar depois de casados. Já nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, né? Se namora 4, 5, 7 anos para depois ver se realmente é a pessoa certa. Então, estamos em uma época diferente, com comportamento diferente. Hoje, os pais já não obrigam os filhos a se casar. Hoje já tem essa liberdade de casar, de namorar, de noivar. Então, nós estamos em uma realidade totalmente diferente. E aí eu faço a pergunta para você: será que melhorou ou não melhorou? Será que trouxe pontos positivos ou não? Será que é melhor o pai escolher por você ou você escolher a si mesmo a pessoa certa para você? E se o pai escolhesse a pessoa errada, né? A pessoa teria que conviver com ela a vida toda. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido a diferença que ocorria no Antigo Testamento e nos dias de hoje. Eu deixei uma atividade na plataforma. Realize essa atividade e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!